Bom, então eu vou trazer para vocês aqui, né, um case, na verdade 2 cases novos do tratamento do fermento com ácido clorídrico. A ideia aqui, né, como a gente está falando a gente tem falado de inovação, né, não, o ácido clorídrico em si não é uma inovação, mas o que nós temos aqui de inovação, vamos dizer assim, é a possibilidade da substituição do ácido sulfúrico que a gente, né, tem sofrido aí ao longo dos anos. Então, ter mais essa possibilidade. Então, nós vamos discutir um pouquinho aqui esses 2 cases e, junto a isso, eu faço depois um fechamento, porque a gente já vem acompanhando isso aí, na verdade, começou desde 2008. Né? Então, esses são cases novos. O que nós temos aqui? Começando, né, com o histórico, como eu mencionei para vocês, um histórico breve, né, a gente fez o trabalho em laboratório, levedura, então foi aprovado. 2008, 2009 foi o primeiro trabalho de acompanhamento na usina Mandu. E aí em 2020 retoma-se o projeto, aquelas questões de custo, enfim, e tudo mais, que teve o ácido. E aí foi feito vários trabalhos, né, que a preocupação, ou uma das preocupações, era a questão aí de corrosão do ácido clorídrico em inox. Né? Enfim, então foi feito todo esse trabalho, pois o pessoal que tiver interesse e não conhece, está disponível. 22 a 24, ou seja, essa safra recente. Então, nós tivemos esses monitoramentos. Agora, eu vou apresentar para vocês o case aqui da Pedra, né, e da usina Lins. A São José da Estiva já foi falado, né, em oportunidades anteriores. Então, a gente coloca aqui, olha, a usina da Pedra está em avaliação. Usina da Lins usa em rotina e a São José também já usa em rotina, fizeram o sistema, né, e tudo mais. Enfim, e aí, quando nós vamos observar, tá? Aqui também só para ilustrar, né, hoje como que funciona o sistema. Aqui nós temos uma foto real, né, do skid, e aqui só uma ilustração também, né, do que está lá na usina da Pedra. Então, como que funciona, tudo por questões de segurança e tudo mais. Tá? Então, isso é o que temos instalado hoje na unidade da Pedra. Bom, considerações da usina da Pedra. Então, aqui também é importante a gente já ressaltar o seguinte: é um trabalho, né, comparativo. A safra, a gente sabe, e a gente avalia a fermentação. Então, vocês puderam observar agora, recentemente, o Tiago já trouxe cases aqui, né, o case de cana-bizada, enfim. Então, tem sido uma safra bem instável, né, com variação forte aí na qualidade de matéria-prima decorrente da cana. E aqui não foi diferente. Mas, enfim, nós temos batelada alimentada, tá? Um mel, a fermentação feita de mel, caldo e água, aqui é uma fábrica hoje de 3 massas. Mínimo de ajustes no processo, então o que a gente procurou aqui nesse caso é substituir um ácido pelo outro exclusivamente e observar, né, o comportamento, sem mudanças operacionais nenhuma, 20 dias de cada tratamento, tá? Com um teste comparativo aí, TST de 005, tá? E a unidade utiliza leveduras selecionadas e personalizadas. Bom, o que nós temos? Período dos testes, sulfúrico, então foi monitorado, né, o trabalho estatístico, então foi de 28 de maio a 16 de junho, e aí 4 dias de intervalo, né, para limpar, vamos dizer assim, né, limpar o processo, enfim, não ter um resquício, e o clorídrico, mais 20 dias, de 21 de junho a 10 de julho. Tá? E o que nós temos? Então, é assim, olha, como eu falei para vocês, nós aqui vamos nos atentar o que ocorreu com o processo de fermentação. E ele começa, vamos dizer, começa no mosto. Só que, quando a gente observar o mosto, vocês vão ver o seguinte, olha, aquilo que eu falei para vocês é um processo, né, o nosso processo ele é atípico. Nós já começamos tendo uma diferença no ART do mosto. Então vejam, com sulfúrico 19, com clorídrico 21. Então isso já me dá um teor alcoólico, né, um pouco maior na fermentação. Nós vamos lá, aí a relação do volume de cuba, a unidade começou a moer mais. Tá? Olha a vazão, desculpa,
A vazão era do outro case. Como teve mais açúcar no mosto, teve que diminuir um pouquinho a vazão para compensar o teor alcoólico. Aí também acaba afetando um pouco a relação do volume de cuba. Então, são vários fatores, isso não está na nossa mão, né? A gente procura fazer o mais estável. Só que quando a gente analisa e aplica a estatística, né, olha, 31, uma relação de volume de pé, né? Se eu considerar aqui, olha, 31 para 32,4, não é algo, a gente que está no dia a dia, na prática, não é algo, né, significativo, ou muito significativo. Mas, estatisticamente, nós temos essas diferenças. E aqui o que é mais importante? Aí a gente vê o mosto. Então, pureza, olha, muito próxima, mas, enfim, o açúcar maior. Aí nós quando vamos lá para a fermentação, o que acontece? Olha o levedo, um pouquinho mais de levedo. Então, a gente já sabe, mais levedo, a quantidade de ácido, né, que eu acabo utilizando no processo, o ácido específico não. Mas se eu tenho para aquela adorna, eu tenho um volume maior de levedo, naquela adorna eu uso uma quantidade maior de ácido no volume final dela, né? Então, isso também acaba interferindo em outros, né, itens. A gente tem que levar tudo isso em consideração. E os outros itens que a gente observa, álcool, RT, glicerol, olha, nada aí de diferença estatística significativa, tá? O que nós temos aí é no levedo. Enfim, viabilidade. Aí aqui sim a viabilidade, olha, deu uma diferença. A gente sabe, na prática, a gente aceita ali. Muitas vezes, até analiticamente, observa-se, dependendo da condição da fermentação, observa-se uma diferença entre contagem de um analista e outro de 5%. Isso, na verdade, ele é aceitável. Então, veja, está dentro de um desvio esperado. Mas, enfim, ela está mais baixa. Só que, eu não trouxe aqui, como eu mencionei para vocês, no período do uso do ácido clorídrico, aqui teve uma cana mais seca, a cana tinha maior acidez, tá? Então, maior AR, ou seja, é uma cana com condições mais estressantes para a levedura. Então, isso, nós vimos ali mais levedura na dorna, então a gente acaba tendo uma disputa maior entre as leveduras, então isso acaba afetando. A viabilidade a gente não vê, né, nesse caso, como a questão do uso do ácido em si. Olha, o pH muito próximo, e notem que é um pH relativamente alto, né, 2,6 para o sulfúrico, a 2,76. Tá? Para o clorídrico, e aqui também se vê, dá uma diferença, é 0,1 de diferença, e a gente sabe que isso no dia a dia, para manter uma estabilidade, também não é fácil, ocorrem as variações. E aí, olha o álcool na cuba, quase 5%, então uma levedura que está acostumada a trabalhar num teor alcoólico um pouco menor na cuba, que depois vai para uma dorna, enfim, ela acaba sofrendo um pouco, né? Concentração de creme, olha, o caso aqui, né, a gente tem a eficiência, né, o RGD deles, a gente tem aqui um valorzinho que já conhecido, a gente está um pouquinho superestimado, mas no período comparativo, dentro da grandeza que a unidade trabalha, ele está, né, não houve alteração. Então, quando a gente observa isso daqui, o que a gente... mais uma coisa, né? Que a parte da fermentação. Com respeito a antibióticos, olha, usou-se um pouquinho mais, tá? Mas não deu diferença estatística. Dióxido de cloro, usou-se um pouquinho menos, então talvez uma coisa compensa a outra, mas sem diferença estatística. Olha o antiespumante, né? O antiespumante, nesse caso, o que teria a ver com ácido, né? No nosso entendimento, não tem nada a ver com ácido. Ele pode estar associado ao maior teor alcoólico, à qualidade da cana, como mencionei para vocês, que estressa um pouquinho mais a levedura e, consequentemente, ela pode fazer um pouquinho mais de espuma, tá? Dispersante, olha, e antiespumante, até um pouquinho dispersante, estava ali no limiar, mas não teve diferença estatística significativa, mas quando eu diminuo o dispersante, automaticamente eu também aumento um pouquinho o antiespumante, então, dentro das condições, das variações normais que a gente poderia encontrar aí no processo. E por final aí, olha, a relação, né, do ácido clorídrico sulfúrico, quando a gente pega a quantidade de um e de outro, dá uma relação de 1,5, né? Essa relação é importante para fazer a questão do custo, né? Quanto se paga por um, por outro, quanto, enfim. Então, quando a gente avalia todo esse contexto, o que a gente pode concluir? Houve diferença estatística para esses itens, como eu já mencionei. O açúcar do mosto subiu, a vazão baixou, a relação da cuba baixou, né, menos água, então também sobe o teor alcoólico. O álcool na cuba subiu, porcentagem de levedo na dorna subiu, o uso de antiespumante subiu. Então, notem, são variações que não estão relacionadas ao uso do ácido, tá? Então,
Diferenças estatísticas são decorrentes de alterações nos parâmetros de condução da fermentação, que a gente sabe que ocorre no dia a dia. Então, a gente entende, nesse caso, que o uso do ácido clorídrico ele é uma alternativa viável ao ácido sulfúrico, né? Simplesmente, eu poderia substituir um pelo outro, tranquilamente. Isso a gente já observou, como foi visto no caso da Mandu, depois no caso da Estiva, enfim. E aqui a gente entra num outro case, que é a Lins. Tá? Vejam, a Lins tem uma instalação com um sifãozinho diluidor, a entrada do ácido, olha, eu tenho o ácido sulfúrico aqui, o ácido clorídrico aqui. Então, é um sistema hoje, né, Flex já está com uma instalação definitiva, com um tanque, né, com o skid, que é o sistema de segurança, que tem bacia, enfim. Então, esse é o sisteminha da unidade Lins. Tá? E o que nós temos aqui da Lins? O que é importante? Ó. A Lins, ela usou um pouco de ácido para fazer um teste preliminar. Final da safra 22-23, viu que estava tudo ok, continuou. Safra passada, 23-24, então teste intercalando o uso de clorídrico e sulfúrico, aí colocou skid, tubulações específicas. No final da safra já começou o aspecto da instalação do tanque e em 2024, instalação de tanques específicos, como a gente viu aí para o HCl. Então, uma estrutura definitiva, né, uso do sistema Flex. Tá? Posso utilizar um ou outro sem problema nenhum. O que é importante aqui também, considerações. Olha, batelada alimentada, só que aqui já é mel, caldo e água de 2 massas, então é um mel com uma condição diferente. Nós temos leveduras selecionadas mais personalizadas, uma fermentação com floculação, com levedura floculante. Ela entra depois de um certo período da safra, mas ela é uma floculação muito intensa. E o que é importante a gente ressaltar aqui, porque esse teste, assim como o anterior, foi a avaliação desse ano, né? Aqui, nós tivemos, no ano passado, dificuldades estruturais e operacionais com skid, questão de bombeamento, aí um vazamento, enfim. E toda vez que ocorre esses tipos de variações no processo, como a gente viu aí, tem 1, 2, 3, 4 dias para você esperar o processo, para não ter interferência, né, não criar nenhum, depois na análise estatística, criar nenhum outliers aí, né, e isso afeta a análise estatística, pontos fora, enfim, mexe na média. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. E o que aconteceu? Em função dessa dificuldade, também aí resolveu o problema, no momento que resolveu o problema com o skid, com a operação, enfim, aí teve uma entrada de levedura selvagem. Então, aí teve que trocar o fermento. E tudo isso acaba interferindo, porque se eu pego um processo floculado, não dá para ter um comparativo. Então, para a gente, né, buscar um entendimento melhor do que aconteceu na Lins, tá? O que foi feito? Pegamos o início da safra, que trabalhou bem, 10 dias, olha, de 14/4 a 23/4 e depois 3 de maio a 9 de maio. E ainda assim tivemos que, né, escolher o período inicial ali. De novo, né, quando a gente faz essa escolha, é exatamente para não ter esses pontos fora da curva aí que vão interferir na análise. Tá? A gente tem que ter esse critério. Então, pegamos esse período, tá, e buscamos uma média, aí não trabalhamos com a estatística, porque a estatística, né, ela precisa de números, de repetibilidades, né, vários números para poder fazer uma análise estatística dentro de uma mesma análise, vamos dizer assim. Então, aqui, como é uma única média, eu não consigo fazer análise estatística, tá? De maneira coerente. Então, o que nós fizemos? Buscamos o histórico no mesmo período dos 5 últimos anos, tá? Para poder comparar e entender como foi. E nós temos coisas interessantes. A pureza, olha, é um pouquinho maior, não é nada significativo, mas é uma pureza maior. Olha, um ART nas 2 últimas safras menor, impureza estável, né? Em 2020 um pouquinho maior, mas dentro de números adequados. Aí aqui, olha, a vazão esse ano, olha a vazão que nós temos de mosto. Então, a unidade moe um pouco mais, né? Opta em moer um pouco mais, consequentemente teve que desviar um pouco mais de caldo para a fermentação. Vazão maior. E aí teve problema com temperatura do mosto. Olha a temperatura do mosto. Então, vejam a dificuldade. Então, se eu vou fazer uma análise estatística, eu já nem poderia comparar, porque é uma condição distinta. Mas de tudo isso, então, vamos ver o que a gente tira disso. Tá?
Como consequência da temperatura do mosto, a fermentação chegou a 36,3 graus, quase 2 graus acima da média. Então, essa temperatura é uma temperatura que estressa demais a levedura. Geralmente, quando eu tenho uma condição de temperatura elevada, eu tenho que fazer uma série de alterações no processo para manter bem a fermentação. E aí vejam, levedo estável, álcool, né, estável, teve 2 anos ali, o 2021 com um pouquinho mais, mas enfim. O ART no vinho, olha, né, cromatografia, ART baixo. E a aglomeração. Então, notem que nós tivemos uma das maiores aglomerações dos últimos 5 anos no início de safra, só que aqui não era levedura ainda, né? Teve alguns momentos aí de contaminações, tá, que levou a essa fluctuação. E aí, como isso é média, acaba subindo. Mas notem que a concentração do creme também aí baixou um pouquinho, ou seja, a gente acaba criando um ambiente nessa safra mais agressivo para a levedura. E aí, quando nós vamos olhar para a fermentação, vejam, aqui também foi uma estratégia que a ideia era diminuir o pH da cuba nesse ano por conta de uma questão da levedura, ver se a gente conseguia controlar um pouco melhor, enfim. Já estávamos buscando um pH menor desde 2023, mas em função da instabilidade não se conseguiu. Esse ano conseguiu. Então vejam que conseguiu trabalhar com pH, né, baixo, porque a unidade trabalha no início aqui, né, o histórico deles. E aí vejam que a viabilidade, olha, que em relação ao ano passado, só que o ano passado o pH era de quase 3, né? Então, viabilidade de 90, com 2,5, 84, contra 88, 87, ou seja, uma viabilidade boa. E o que derruba a viabilidade, a gente sabe, é exatamente a temperatura elevada. Então, notem que a viabilidade caiu pouco, né, mas ela e ainda, de novo, aqui é a mesma coisa, né? 84 para 87, 88, nesse exemplo, estaria dentro até do erro analítico. Então, uma viabilidade boa. Contaminação, veja que a contaminação, na média, ela está mais baixa. Tá? Vocês viram, a aglomeração é mais alta porque um dia que dá a sétima, ela vai flocular, 50%, 60% de floculação, interfere na média semanal toda. Tá? Então, mas a contaminação foi mais baixa, mas isso é esperado. Por quê? Porque eu consegui trabalhar com pH mais baixo. Tá? E quem está no dia a dia sabe que o pH baixo ele ajuda a controlar a contaminação, mas a gente tem que tomar cuidado. Não é uma manobra, nem sempre ela é recomendada. E o antibiótico, veja que o antibiótico é um dos mais baixos, né, dos 5 últimos anos, aí o uso. Então, ou seja, o ácido ajudou a controlar, usou menos antibiótico e tudo mais. Tá? Enfim, o que a gente conclui aqui? Mesmo com dificuldades de temperatura e aglomeração, é possível trabalhar com pH menor no tratamento do levedo. Tá? Manutenção da viabilidade em níveis aceitáveis. E, por fim, melhor controle da contaminação bacteriana com o menor uso de antibiótico, influência do baixo pH, como mencionei. Tá? Pessoal, então, o que é? Isso é o que a gente tem do case. A gente vê aqui também que é possível, né, não afeta em nada o processo de fermentação, como já era esperado. Agora, o que eu acho importante, né, e eu em particular, que tenho acompanhado esse trabalho desde 2008, é assim, o ácido clorídrico, qual é a grande vantagem? A gente viu, pode usar um pelo outro? Sim, né? É o primeiro ponto. Uma grande vantagem dele que a gente observa para aquelas unidades que têm um mel esgotado, que vai gerar um mosto de alto poder tamponante, o ácido clorídrico ele traz um benefício, porque ele é monoprótico, diferente do sulfúrico. Então, quando eu vou trabalhar com pH de 2,5, né, se eu baixar para 2,3 com o sulfúrico, às vezes eu uso 50% mais ácido para baixar só de 2,5 para 2,3. E isso não acontece com o ácido clorídrico, por ele não sofrer tanto essa influência do tamponamento do sulfúrico, que é diprótico e tem 2 pKas distintos. Então, essa é uma grande, né, vantagem que a gente também deve levar em consideração. Tá? Pessoal, aqui, finalizando, como agradecimento aí, ao pessoal que ajudou a elaboração da palestra, tratamento estatístico, né, Rudimar, Eduardo e Marcel, a Usina da Pedra e Lins, e a Unipar e o Grupo Engie hoje que está, né, em parceria com a Unipar. Para aqueles que têm interesse, eles estão fazendo o SKID para fazer o teste nas unidades. Tá? Obrigado, aí fico à disposição de todos.